Aleluia. Meus irmãos, graça e paz. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele: graça e paz. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Mesmo nesse período de pandemia, a gente sem poder fazer muita coisa, nós resolvemos fazer um tempo para fazer o culto de ação de graças pelos 14 anos de existência da nossa igreja. Amém? Antes da pregação da palavra, eu vou convidar o Kleber, pastor Kleber, que toma conta da igreja no bairro Marília, dar uma palavra. Aí depois, pela ordem de abertura, Gustavo, depois pastor Marcelo, depois pastor Mauro José. Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Vou deixar uma pequena palavra. Mateus 1, 21. Mateus 1, 21 diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Glória a Deus. Eu creio que a razão de nós estarmos aqui nesta manhã é para celebrar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Aquele que morreu para que eu e você fôssemos livres da condenação que havia sobre nós. A palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas que pela misericórdia dele, hoje nós podemos ser livres e libertos dessa condenação. Amém? Então não foi por outro motivo que Jesus morreu, a não ser para salvar o pecador dos seus pecados. E nós éramos pecadores, mas hoje nós somos livres para adorar este Deus. Não podemos dizer que não temos pecado, porque a palavra do Senhor diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino. Mas hoje nós temos a liberdade de entrar na sua presença, no santuário de Deus, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Que Deus ele nos abençoe e continue abençoando, né, este ministério que tem levado esse Jesus, tem semeado, tem levado a palavra de Deus aos corações daqueles que estão perdidos, porque a palavra do Senhor diz que ele veio salvar e buscar aquele que estava perdido. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus esses 14 anos. Amém. Dê uma salva de palmas ao Rei. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Rei. Gustavo Ruas. Bom dia, irmãos, graça e paz. Deus abençoe o coração dos irmãos. O texto que eu trago para os irmãos é na carta de Colossenses, capítulo 3, verso 16, verso 17. A palavra diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Essa semana, quando a gente recebeu o convite para estar aqui, participando dessa comemoração, eu pude refletir um pouco da importância da nossa igreja, principalmente nesse ano, um ano um pouco complicado para as igrejas, para os ministérios. Esse ano nós vimos algo anormal, por assim dizer. Mas o que eu acho engraçado
é que a nossa igreja, ela não perdeu os fundamentos em 14 anos, e eu pude valorizar muito isso. O fundamento nosso é a palavra do Senhor, e ela nunca foi tão valorizada quanto esse ano, porque muitas igrejas que viviam de milagres, que viviam de sinais, tiveram que voltar para a palavra para passar para o povo. A nossa sempre esteve lá. Nós temos sinais, nós temos milagres, amém? Mas nós temos a palavra. Eu tenho orgulho de ser do Ministério El Shaddai por causa disso, porque há liberdade em pregar, a liberdade. Eu nunca tive um telefonema do pastor para perguntar assim: como está a sua igreja, como que você está se portando, o que você está ministrando. Não, nunca, porque nós respeitamos a liberdade e confiamos. Apenas uma coisa é necessária: a palavra de Cristo, e ela está no nosso coração. Louvo ao Senhor pelos 14 anos da nossa sede, e louvo ao Senhor por estar firme nos fundamentos, a palavra de Cristo acima, em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor Marcelo Melo, glória a Deus. Irmãos, mais uma vez, quero ler um Salmo 105, diz assim: rendei graça ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos o seu santo nome, alegrai-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetualmente a sua presença. Acho que, e tenho certeza, que é aquilo que nós temos feito ao longo desse tempo, buscando ao Senhor, e que nós possamos ter dias de vidas, alegria, satisfação, contentamento, para que nós possamos buscar por muitos anos a presença do Senhor, buscar as maravilhas do Senhor, e que nós possamos fazer como o salmista diz, expressar aos povos que as maravilhas que o Senhor fez na nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar como ministério, como igreja convencionada, que nós possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Mauro José de Castro, Santo Antônio do Monte. Bom dia mais uma vez, irmãos. No início do culto eu li o Salmo número 63 e vou relê-lo-ei como esse momento que nós vivemos. Porque essa igreja nasceu exatamente de um tempo onde um povo buscava o Senhor ansiosamente, e buscava uma direção do Senhor, para que o Senhor abrisse uma oportunidade, uma porta. Os irmãos que aqui estavam, o Salmo 63 começa dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Um grupo de irmãos há 14 anos atrás se reuniu, buscou Deus direção, buscou no Senhor essa direção, e o Senhor abriu portas. A história começa 14 anos atrás, e não fosse a mão do Senhor sobre essa igreja, direcionando o pastor Vinícius e toda uma equipe, todos os departamentos, não haveria isso hoje aqui, não haveria as congregações que existem. E quantas pessoas foram alcançadas através desse ministério? Quantas famílias já foram restauradas porque Deus colocou a mão sobre essa igreja? Porque essa igreja tem se rendido a Deus debaixo de uma direção santa. Nós temos que ser exatamente como esse povo, gratos, imensamente gratos por tudo que Deus tem feito, tanto a nós como indivíduos participantes dessa instituição, mas como igreja que prega a palavra de Deus nessa terra, ao que está perdido, sedento e que busca ansiosamente ao Senhor, como terra seca espera pelas águas. O Senhor nos tem dado de beber, o Senhor nos tem matado a nossa sede e tem sido misericordioso com cada um de nós. Lutas sempre tiveram, pastor Vinícius, sempre vão haver, sempre vai ser difícil, mas o que importa para o Senhor é um povo que não desiste da caminhada.
Então que Deus continue abençoando o pastor Vinícius como pastor presidente dessa igreja, aos colegas pastores do ministério, aos departamentos dessa igreja e a igreja como um todo, para que cada um de nós sejamos portadores cada dia mais da boa e perfeita vontade dele. Amém? Deus os abençoe em Cristo. Glória a Deus. Pastor Vilmar. Pastor Vilmar está responsável pela igreja lá em Conceição das Alagoas. Queridos, graça e paz, que bom poder estar aqui mais uma vez. Pastor, vou me retirar já que eu tenho que estar em Conceição ainda hoje. A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados Deus os dá enquanto dormem. Aleluia. Queridos, evidentemente os irmãos chegaram aqui hoje, nesses 14 anos de existência da igreja, porque ela está alicerçada em Cristo Jesus. Aleluia. Que Deus continue abençoando. Parabéns por esse aniversário. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quem vai estar nos ministrando a palavra de Deus hoje é o pastor Cláudio Giomar, pastor da Igreja Batista Lírio dos Vales. E a igreja é no bairro Céu Azul, que nome chique, né? Onde você mora lá, né? Ele mora ao lado da Toca da Raposa. Olha que vitória, gente. Pastoreia no Céu Azul e mora do lado da Toca da Raposa. É atleticano? É cruzeirense. Isso é Deus na vida do homem desse, né? Então nós vamos ter a alegria de... Hoje nós estamos aqui com dois homens que fazem parte da minha história de crente, quer dizer, toda a minha história, né? Eu converti em 96 em Pirapora, e desde quando eu converti eu ouço falar de Cláudio Guiomar. Eu fui saber que é Cláudio Giomar esses dias, né? A vida toda eu chamava ele de Cláudio Guiomar, e ele foi sempre bondoso, nunca me corrigiu. Aí quando foi esses dias para trás, alguém falou e ele é Giomar, escreve aí com o G. Eu falei, cara, 20 anos você deixando eu falar seu nome errado, né? Pra você ver o coração desse homem, como é que é um coração bom. E o pastor Vilmar também, né? Então, o pastor Cláudio vai estar nos trazendo a palavra, e é com muita alegria que a gente recebe o colega aqui. Por favor, pastor. O senhor está em casa, viu? Fica à vontade. Queridos, bom dia, graça e paz. É um prazer, alegria imenso estar aqui nessa manhã e nesse dia para que juntos celebremos a história que tem sido construída ao longo do tempo, com esforço, com luta e com muita graça de Deus. Nós bendizemos o Senhor por esse tempo, por toda a jornada de El Shaddai, tudo aquilo que ao longo do tempo El Shaddai significa, representa e tem feito. El Shaddai é uma de nossas igrejas parceiras que divide, sonha conosco um sonho de conquistarmos Minas Gerais através dos batistas nacionais, e nós louvamos a Deus pela vida dessa igreja, pelas congregações, pelas missões e igrejas que têm sido plantadas a partir da igreja El Shaddai. É muito importante ressaltar que uma das obras primordiais da igreja é plantar igreja. Às vezes nós nos ensimesmamos em nossas igrejas e deixamos de plantar igreja, mas nós não encontramos na Bíblia outra advertência a não ser fazer isso, plantar igreja. A igreja do primeiro tempo, do primeiro momento, ela nasce imbuída de
propagar o evangelho e plantar a igreja. Então, a igreja nasce com a função de gerar outras igrejas, e não de se ensimesmar ao longo do tempo, ou de se encasular ao longo do tempo, mas de plantar igrejas. E essa igreja tem feito isso, ela é fruto de um trabalho missionário. Os irmãos bem conhecem a história dessa igreja, sabe da investidura que fora feita pelo Fundo Aquiles Barbosa, e a terceira igreja aqui em Lagoa da Prata e também no oeste de Minas, não apenas aqui, mas no oeste de Minas, de plantar igrejas. O Fundo Missionário e a terceira igreja sempre fizeram isso, plantaram igreja. Então ela repassou um legado às igrejas que nascem. E as igrejas que nasceram a partir da terceira e a partir do Fundo Missionário receberam como legado plantar igrejas, saquear o inferno e povoar o céu. Essa é a nossa função básica como igreja, e nós louvamos a Deus, pois a igreja tem cumprido isso, né? Além de plantar igrejas, a nossa função é pregar o evangelho e fazer discípulo de todas as nações. Isso permeia sobre nós, fazermos discípulos. Então isso é extremamente necessário e importante, que todos nós não nos calemos, mas não deixemos de falar daquilo que temos visto e ouvido. É extremamente importante falar daquilo que temos visto e ouvido, e sobretudo experimentado ao longo do tempo. Muitos de nós que aqui estamos somos frutos de um milagre, somos frutos de um resgate, somos frutos de oração, de alguém que pagou um preço imensurável por nós, através de oração, através da insistência, para que nós pudéssemos chegar até Jesus e o conhecêssemos como Senhor e como Salvador da nossa vida. Que a igreja então, ela perpetue fazendo isso, plantando igrejas e propagando o evangelho e fazendo discípulo de todas as nações. Fazendo discípulos, isso é um chamado pessoal. Fazer discípulo é um chamado pessoal, não é um chamado da igreja, não é um chamado dos líderes da igreja, mas é um chamado da igreja ou para a igreja. Fazer discípulo é obrigação de cada um de nós que aqui estamos, independente se líder sou ou não. Eu preciso pregar o evangelho. Paulo diz assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim se eu não tornar notório as grandes obras as quais eu tenho experimentado. Então não deixe de falar, não deixe de testemunhar, não perca a oportunidade. Deus colocará ao seu lado homens e mulheres para que você possa falar desse amor, da graça redentora, da graça que te resgatou e que te tem dado possibilidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu sou Cláudio, eu sou casado com Marley, sou pai de 3 filhos, Jonatas, Rafael e Isabela. Tenho 4 netos, tenho Ana Clara com 10 anos, tenho Lucas com 3, vai fazer 4 agora, tenho Felipe e tenho Ethan. Os 2 filhos moram em Belo Horizonte e a filha mora fora. Então o Ethan a gente só conhece de foto. Eu ia para lá agora e fui impedido por causa da pandemia, né? Então esta é minha família, e a minha esposa chama Marley, e sou filho praticamente dessa igreja aqui, pastoreio, né? Eu já contei aqui uma vez, nasci, entre aspas, numa igreja pentecostal, mas fui estudar fora. Depois que voltei, eu acabei ficando nesta igreja, que era a congregação de Lagoinha, e logo depois Lagoinha emancipou-a, assim como emancipou 54 igrejas no estado de Minas Gerais naquele dia. E entre as 54 emancipadas, lá estava a nossa. E depois de alguns anos eu me tornei pastor daquela igreja, e pela misericórdia de Deus ainda estou lá por alguns anos pastoreando. Só situando um pouquinho para que vocês tenham ideia, tá? De quem é o Cláudio. E pude durante esses anos, em alguns momentos, servir a convenção como secretário, ora como presidente, ora como Cláudio mesmo, e continuo a fazer sem ter a obrigatoriedade de fazê-lo. Faço porque amo a convenção,
amo a nossa estrutura com todas as falhas, com todos os erros. Eu amo a nossa estrutura Batista Nacional e lutaria e luto por ela o tempo todo, tá certo? Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 3. E se eu não disse, né, parabéns para vocês por celebrarem essa data, né? Parabéns a vocês, igreja, as missões, as congregações, as igrejas oriundas dessa casa, parabéns por celebrarem juntos essa adolescência, tá? De 14 anos, tá? Quero convidar você a abrir comigo a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Versículo de número 6, Gênesis 3, 6, vamos ler até o 11, parece, ou até o 10, diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, ele comeu com ela. Então foram abertos seus olhos e conheceram, descobriram que estavam nus, e cozeram folhas e figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Chamou Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? Só até aí. Senhor, obrigado por essa manhã, por meio de canções, de expressões, por meio de palmas, por meio de dança. Senhor, nós declaramos a grandeza, a soberania, a majestade, o governo e o domínio do Senhor sobre nós. Obrigado por esse tempo, obrigado por esses 14 anos. Não faltaram lutas, mas não faltaram vitórias sobre nós. Não faltaram desafios, mas não faltou graça do Senhor sobre nós. Obrigado porque durante todos esses anos o Senhor tem dado a homens como o pastor Vinícius uma visão de expansão do reino da igreja, não apenas para essa cidade, mas para Minas Gerais. Que o Senhor continue e conceda-lhe visão de expansão do reino, da igreja do Senhor, a fim de que homens e mulheres sejam encontrados pela graça e se convertam conhecendo o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles. Muito obrigado por essa manhã, quando juntos estamos e queremos pensar um pouquinho especificamente nessa manhã, num romance sagrado, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre o romance divino ou um romance sagrado. E eu quero começar dizendo que Deus tem um romance com você. E a gente sabe o que é um romance. Romance é quando alguém se encontra extremamente apaixonado, que é dado pela outra pessoa. Quando estamos enamorados de alguém, vivendo um romance, tudo que desejamos é estar perto daquela pessoa. Tudo que desejamos num romance, ou quando estamos enamorados, tudo que queremos é ver aquela pessoa. Até ouvir a voz daquela pessoa acalenta o nosso coração. Ver aquela pessoa então traz para nós um gozo, né? Não precisa tocar, não precisa sequer abraçar ou beijar, só de ver nós nos sentimos com o coração palpitante. Lembra você aí, né? Quando encontrou esse moço, ou quando encontrou essa moça, né? Ou você que está perdido até hoje e não encontrou ninguém, vai encontrar, pode ficar tranquilo, né? Deus tem sempre alguém preparado para você, e não precisa dar mãozinha para Deus não, porque Ele sabe quem é que Ele já preparou para você. Então não precisa de mãozinha não, Deus tem a pessoa certa para você. Mas quando a gente está enamorado de alguém, tudo que a gente quer é ver aquela pessoa,
Tudo que a gente quer é estar com aquela pessoa, tudo que a gente quer é tocar, falar, ouvir a voz dela, porque tudo isso traz ao nosso coração acalento, traz gozo, traz alegria ao nosso coração. E Deus começou um romance com os homens. Deus começa um romance divino, ou Deus começa um romance sagrado com o homem. A Bíblia diz que Deus cria todas as coisas, e Deus cria o homem para o louvor da sua glória. Ele o faz, e olha para aquilo que ele fez, e diz assim: ainda posso fazer coisa melhor. E ele faz a mulher. Faz a mulher com todos os seus dotes, com todos os seus valores, com toda a sua beleza. E a mulher possui valores e qualidades extremamente diferentes de nós homens, não é? A mulher veio nos completar. Esse Deus sabedor do que nós precisávamos colocou ao nosso lado alguém que é bem emotiva, alguém que é capaz de ter sentimentos diferentes do nosso, porque às vezes nós homens somos muito racionais, as mulheres são muito emotivas e nós precisamos dela ao nosso lado. E como precisamos de uma mulher ao nosso lado? Deus começa um romance com os homens. Deus cria o homem e a mulher, e Deus começa um romance, porque a Bíblia diz que todos os dias, pela viração da tarde, ele, como um amado, vinha se encontrar com a sua amada, com a igreja posta em Gênesis, no livro de Gênesis, lá especificamente no Éden. Deus começa um romance com o homem, de todos os dias descer até o jardim, de falar ao coração do homem, de ouvir, de ministrar ao coração do homem. Mas de repente esse homem, ele esquece desse romance sagrado, ele esquece desse romance divino. Ele precisava manter esse romance divino, como Deus queria manter esse romance divino com ele, mas ele esquece desse romance divino, e ele para ouvir algumas demandas, alguns sugestionamentos do seu coração, e ele rompe o romance com o Senhor. Ele literalmente toma a decisão de romper o romance com o Senhor. Quando nós rompíamos, ou que o outro rompia o romance como nós, havia uma tristeza, um semblante caído, uma inconstância interna. Isso o homem começa a viver, porque naquele relacionamento, né, naquele momento de romance divino, de romance sagrado, quando o homem perde esse romance divino, quando o homem perde esse romance sagrado, ele começa a viver a ermo de um lado para o outro. Ele perde o sentido. Mas Deus não deixa de continuar a amar esse homem e a buscar uma forma de reativar esse romance divino, porque Deus deseja que nós mantenhamos um romance divino com Ele, e é extremamente importante que a gente mantenha esse romance sagrado. Esse romance sagrado traz vida para dentro de cada um de nós, e nós precisamos desse romance divino. E como precisamos, mas como manter um romance? Onde estávamos enamorados daquela pessoa, estamos enamorados daquela pessoa, nós queremos presentear, nós queremos estar juntos, nós nos lembramos. Hoje a gente está na era da mídia, a gente manda uma mensagem, a gente manda um alô, a gente quer sempre deixar claro que nós nos lembramos daquela pessoa. Deus faz sempre isso. Deus está sempre nos dando um toque para que a gente se volte para Ele novamente, para esse romance divino, para esse romance sagrado. Deus está sempre nos buscando, ou tentando nos trazer de volta para um romance divino, para que a gente não se esqueça que Ele tem um romance conosco, e que Ele nos ama de uma tal forma incomparável, a ponto de dar o seu Filho, Cristo Jesus, a morrer na cruz do Calvário, para que o nosso romance, ou para que o romance divino fosse reatado novamente. Cristo é a base desse relacionamento, ou de reatarmos um relacionamento divino, ou um romance divino com o Senhor. Cristo literalmente vai à cruz do Calvário para que nós pudéssemos voltar a ter com Ele esse romance divino, um romance que lhe agradasse. E Ele está constantemente buscando forma de reencontrar-se conosco novamente através desse romance divino, esse romance sagrado. Mas quantas vezes nós perdemos esse romance divino, quantas vezes nós perdemos o romance sagrado por várias questões. O ativismo, né, às vezes nos cega,
E nós perdemos a capacidade de continuar a manter esse romance divino, de manter esse romance sagrado com o Senhor. O ativismo nos consome, às vezes o cansaço nos consome, e nós vamos perdendo de vista o amado, nós vamos perdendo de vista a presença do amado, nós vamos perdendo de vista a voz do amado ao nosso coração, e nós perdemos esse relacionamento de proximidade, esse relacionamento de prazer, esse relacionamento de gozo, esse relacionamento de alegria. E quando nós estamos próximos do amado, quando nós estamos juntos com Ele, o nosso coração vibra e pulsa de alegria. Basta dizer que quando nós falamos acerca do Senhor para alguém, o mais beneficiado não é apenas aquela pessoa, mas nós somos extremamente beneficiados, porque o nosso coração, naquele momento, enche de graça e de alegria, porque nós falamos com prazer acerca do amado, né? Quando a gente lá é namorado e a gente falava da nossa namorada ou do namorado para alguém, nós enchíamos a boca com alegria, né? E espero que você que está enamorado seja assim também, não é? Nós enchíamos o coração de alegria para falar acerca daquela pessoa. E nesse romance divino, quando nós falamos acerca do Senhor, nós devemos falar com paixão e falar com graça acerca daquele que é o amado da nossa alma, daquele que mantém conosco o romance divino, daquele que busca encontrar conosco sempre, para que esse romance divino seja reativado novamente. Vários de nós perdemos a capacidade de nos relacionar com Deus ao longo do tempo, através de uma série de situações já citadas por mim, entre elas o próprio pecado, o ativismo pessoal, outras coisas que ao longo do tempo vão nos exaurindo ou fazendo com que percamos o nosso relacionamento com Deus. E é preciso que a gente reative de novo o romance divino, é preciso que a gente reative de novo esse romance sagrado, e só se é possível reativar o romance sagrado se a paixão voltar para o coração de novo. E ao longo do tempo nós temos visto uma geração religiosa, não uma geração apaixonada pelo Senhor, e é preciso que a igreja do Senhor seja apaixonada por Ele de verdade. É preciso que a igreja reacenda de novo a chama da alegria de estar com o Senhor novamente. A pandemia veio reforçar algumas coisas nesses dias, quando nós nos distanciamos, e muitos de nós já estávamos distanciados do Senhor, dentro da igreja, dentro da comunidade, embora mantivéssemos um relacionamento religioso, de vir à igreja, de trazer os nossos dízimos, de cantar canções, mas não havia mais o romance divino, como não há para muitos mais o romance divino, e ele não tem o prazer de estar com o seu Senhor. Ele não tem a alegria de estar com o Senhor, ele não tem a alegria de orar, ele não tem a alegria de ler a palavra, ele quando canta, ele apenas blasona canções, mas ele não adora de verdade, porque há muito tempo ele perdeu a capacidade do romance divino. Já não há mais aquela alegria, aquele gozo, aquele prazer de pensar nesse relacionamento divino com o amado. E é preciso que a sua igreja nesse tempo se desperte apaixonadamente para reviver o romance sagrado ou romance divino novamente. É preciso que a gente desperte novamente e volte às primeiras coisas, ou voltemos de novo ao primeiro amor. Quando a gente fala isso, talvez seja um pleonasmo, né? Enfático sempre, a gente está sempre enfatizando isso, mas é necessário, para que o romance divino seja mantido, é necessário que o primeiro amor esteja aceso. Porque se o primeiro amor não estiver aceso, nós não manteremos o romance divino com o Senhor. Embora Ele queira manter o romance divino com nós, nós não conseguiremos manter o romance divino com Ele, porque nós perdemos a paixão no meio desse relacionamento. E quando um dos parceiros perde a paixão, ele não tem interesse nenhum por estar com aquela pessoa que o ama, mas ele deixou de amar, por isso ele não tem mais prazer de estar lá. Diz o texto que o Senhor vinha pela viração da tarde, ele estava lá sempre com aqueles que ele havia criado. De repente ele volta num dia, cadê aqueles que ele havia criado? Haviam fugido. Naquele momento eles quebram o laço do romance divino, eles quebram o laço do romance sagrado naquele momento,
E eles passam a viver isoladamente, embora o Senhor, conhecedor da necessidade, o Senhor vai até eles, porque o Senhor é o amado e Ele busca restaurar o relacionamento. E Ele então ensina como se levantar um altar, Ele imola um cordeiro, faz uma vestimenta para o homem, derrama o sangue, ensina o serviço do altar para o homem, para que esse romance divino fosse reativado. Mas o homem quebrou o relacionamento dele com o Senhor, ele tomou uma decisão de quebrar o relacionamento com o Senhor e perdeu o romance divino. E quando se perde o romance divino, se perde a paixão. Quantas pessoas encontramos hoje em nossas igrejas ou no mundo cristão diversificado que ao longo do tempo elas perderam a paixão pelo Senhor, elas perderam o romance divino, elas já não têm mais tempo para estar com o Senhor, ela não tem mais tempo para gastar com o Senhor, ela não tem mais tempo para ouvir o Senhor, ela não tem mais tempo para orar, ela não tem mais tempo para adorar, ela não tem tempo para ler a palavra, ela não tem tempo para gastar mais com o parceiro da alma dela, porque ela quebrou o vínculo, não há mais romance divino da parte dela, há o romance divino da parte do Senhor para com ela, mas do elo ou dela para com o Senhor já não há mais o romance divino, e por isso já não há mais aquela conexão. Aí vivemos de lembranças do que Deus fez ontem, vivemos de lembrança do nosso encontro com o Senhor ontem, mas o nosso encontro com o Senhor precisa ser diário, porque o Senhor volta ao jardim todos os dias para buscar encontrar conosco novamente naquele lugar. O Senhor, mesmo sabedor que o homem estava errando, pecando, o Senhor volta ao jardim, porque o Senhor queria reativar de novo esse romance divino. E eu quero ousar dizer que nessa manhã o Senhor vem até esse jardim para que o romance divino seja reativado com Ele nessa manhã. Para que o romance sagrado seja reativado, para que a paixão do seu coração volte a encandecer de novo, para que você fale do Senhor com alegria, para homens, mulheres, jovens e crianças, onde Deus te colocar, você fale com paixão acerca do Senhor, você testemunhe com paixão acerca do amado da sua alma, e você tenha a alegria de falar acerca do Senhor para os homens, porque naturalmente quando perdemos a paixão, nós não fazemos mais menção daquela pessoa. Quando perdemos a paixão, nós não temos a alegria de falar acerca daquela pessoa, muito pelo contrário. Ela torna nula para nós. E é preciso que nós venhamos nos voltar ao Senhor de novo. Dizer, Senhor, eu quero reativar o romance divino. Eu quero, Senhor, reativar esse romance sagrado com o Senhor. Eu quero voltar a me encontrar com o Senhor todos os dias e separar um tempo onde eu seja visitado pelo Espírito do Senhor e meu coração volte a vibrar pelo Senhor novamente, onde eu salte de alegria como o bezerro na estrebaria, como diz o livro de Malaquias, pulando de um lado para o outro, cheio de vigor de novo, porque o Espírito do Senhor traz vigor para dentro do meu coração novamente. E é somente o Espírito do Senhor que é capaz de trazer vigor e alegria para nós novamente. É por isso que encontramos uma geração de crentes distantes, frios ao longo do tempo, porque eles perderam o romance divino, eles perderam a alegria do encontro, da presença com o Senhor há muito tempo, e eles estão vivendo de religiosidade, estão vivendo de lembranças, estão vivendo do passado. Eu quero dizer para você que o passado é importante, não deve ser desprezado, mas você precisa se encontrar com o Senhor nessa manhã. Você precisa se encontrar com o Senhor nessa manhã, e eu quero dizer para você que esse é um lugar oportuno para você dizer para Deus: Senhor, eu vim aqui para me encontrar com o Senhor nessa manhã, eu vim aqui nessa manhã para voltar de novo a ter aquele romance divino, aquele romance sagrado, onde o Senhor vinha sobre mim, eu sentia o poder do Espírito no meu coração, eu ouvia com clareza a voz do Espírito ao meu coração, eu sabia qual era o direcionamento que o Senhor tinha para mim, eu sabia o propósito que o Senhor tinha para mim, eu compreendia a direção que o Senhor me conduzia, mas nesses dias eu tenho andado pela minha própria direção, eu tenho andado pelo meu próprio norte, e eu tenho perdido, na verdade, a visão do romance sagrado, do romance divino. Eu quero, Senhor, voltar de novo a me encontrar com o Senhor novamente, e a voltar a sentir a presença do Senhor entre o jardim. Eu quero ser como um manancial regado.
um manancial que brote águas vivas. Eu quero de novo, Senhor, voltar a florescer como eu florescia no passado. Eu florescia no passado porque eu estava entre o jardim e lá estava o Senhor. Lá estava o Senhor a me falar, lá estava o Senhor a me ouvir, lá estava o Senhor a caminhar comigo, lá estava o Senhor a me discipular, lá o Senhor me fazia ver com clareza algumas coisas, mas eu fui deixando que o ativismo, eu fui deixando que o pecado, eu fui deixando que alguns problemas tomassem conta de mim, eu fui deixando com que as minhas emoções me dominassem ao longo do tempo, e a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, extremamente corrupto, quem o conhecerá? Eu fui permitindo que alguns sentimentos tomassem o meu coração, e o romance divino que eu tinha com o Senhor foi quebrado. E ao longo do tempo eu não tenho mais esse romance divino com o Senhor. Eu já não tenho essa paixão pelo Senhor e com o Senhor mais. Eu até me emociono, venho ao culto, ouço um louvor, me emociono, ouço uma palavra, me emociono, mas eu não mudo. Eu preciso de um reencontro com o Senhor novamente. Eu preciso de um reencontro sagrado com o Senhor. Um reencontro que impacte o meu coração de novo e que traga de novo a alegria para o meu coração, a alegria do romance divino, do romance sagrado. Eu preciso novamente dessa possibilidade de me reencontrar com o Senhor novamente. Eu permiti que os olhos do meu coração fossem abertos para uma série de coisas. Pois eu tirei os olhos do Senhor, eu tirei os olhos daquilo que o Senhor tinha para mim, coloquei os olhos em algumas coisas que me impediam, algumas coisas que se tornaram empecilhos para mim, e eu perdi a capacidade de enxergar o romance divino. Eu perdi a capacidade de entender a presença do Senhor comigo. Hoje, Senhor, eu blasiono canções, eu apenas repito canções, mas eu nem de fato sinto graça ou alegria através das canções. Simplesmente blasiono canções, as minhas orações, elas não passam de uma reza sequenciada, com pequenos tons de mudança, mas eu não tenho prazer de parar na presença do Senhor para orar, para chorar, para falar, principalmente para ouvir a voz do Senhor. Nós não fomos treinados para ouvir a voz do amado. Nós somos treinados para falar. Nós somos treinados para pedir. Nós somos treinados para esmolar, como aquele cego lá no livro de Marcos, que esmolava o tempo todo e parava lá, e determinado dia a história daquele mudo muda. Sabe por que a história daquele mudo muda? Muda. Porque, na verdade, naquele dia, algo faz com que o coração dele mude. Ele ouve falar que Jesus estava passando por aquele lugar. Algumas coisas que lemos diz que por tradição ele era judeu, conhecia valores e princípios da sua religião, da sua forma de se relacionar com Deus. Mas ele ouve falar acerca do que Jesus estava fazendo. Ele ouve falar do romance divino que o Senhor estava mantendo com alguns homens. Ele ouve falar desse romance divino e do que muitas vezes acontecia a partir do romance divino, cura, milagre, transformações. Ele ouve falar e ele se inquieta naquele lugar. Ele diz assim, não, eu quero esse romance divino, eu quero me encontrar com o Senhor. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Ele era cego. Ele via a multidão proferir aquilo. E aí ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita de uma forma tão alta, porque eu imagino assim que uma multidão estava naquele lugar. E ele toma uma atitude. Ele toma uma decisão. Eu quero dizer para você nessa manhã que uma atitude, uma decisão mudarão o curso e o rumo da sua vida. Você precisa tomar algumas atitudes, algumas decisões. Não se acomode, não se aquiete, mas levante-se para um romance divino que o Senhor quer ter com você. E aquele moço começa a gritar incessantemente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Jesus chega para ele, o que você quer? Senhor, eu quero ver. Eu disse assim, só isso? Vamos vem cá. Daqui a pouquinho aquele moço sai saltitando. Jesus dá uma palavra para ele.
Mas ele não consegue conter a palavra. Porque o romance divino no coração dele é tão grande naquela hora, que ele precisava falar para todo mundo que ele havia experimentado de Jesus. Quando nós estamos impactados por esse amor do romance divino, do romance sagrado, nós não conseguimos conter Jesus dentro de nós. Nós temos necessidade de falar de Jesus, de falar daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, da presença dEle, o gozo, a alegria que a presença dEle traz para nós. E aquele moço que esmolava durante anos, agora não esmola mais, ele sai muito pelo contrário, ele sai a anunciar por onde ele passa o romance divino, ele passa a anunciar a partir daquele momento o encontro que ele tivera com o Senhor e como esse encontro havia mudado a história dele. Muitos de nós nessa manhã precisamos tomar uma atitude e decisão para que algumas coisas mudem na nossa vida. Talvez você que perdeu a capacidade de um romance divino, e já não vive mais esse romance divino, você vive da lembrança do romance divino, ou do romance sagrado. Essa manhã é muito oportuna para você dizer para o Senhor assim: Senhor, eu quero reativar, reacender, renovar de novo esse romance divino, essa aliança que nós temos. Mas eu quero sair daqui nessa manhã com o coração ardendo da graça do Senhor nesse lugar. Eu quero sair daqui nessa manhã renovado pelo Espírito do Senhor. Eu quero sair daqui nessa manhã, Senhor, olha, com o meu coração ativado, reativado, reavivado pela presença do Senhor, por um romance divino. Adão e a sua mulher quebram, interceptam o romance divino. Mas o próprio Senhor vai ao encontro deles, para que esse romance fosse reativado. O maior interessado em reativar o romance não é você, mas é o Senhor que quer reativar com você o romance. E nessa manhã, o Senhor quer refazer algumas coisas em você, através de você e por meio de você. Mas é necessário que você diga: Senhor, eu quero reativar o romance divino. Eu perdi a alegria do encontro com o Senhor. Eu perdi a alegria do gozo com o Senhor. Eu mantenho uma vida cristã meramente religiosa. Cumpro todos os ritos. Mas eu ainda tenho meu pai para sepultar. Por isso eu não consigo manter esse romance divino. Eu faço tudo, mas ainda tem algumas coisas para fazer. O meu pai está lá para sepultar, algumas coisas importantes eu ainda acho que deixei para trás. Aquele moço perde a oportunidade de ter um romance divino com o Senhor. Eu não sei o que você precisa sepultar, e deixa que os mortos sepultem os mortos. Mas nessa manhã, diga ao Senhor: eu quero reacender o romance divino com o Senhor. Eu quero voltar a ser apaixonado pelo Senhor de novo. Eu quero voltar a vibrar pelo Senhor de novo. Eu quero voltar, Senhor, a adorar o Senhor, a orar, a buscar o Senhor, a falar do Senhor com veemência, com alegria, as pessoas que estão ao meu redor. Senhor, reaviva, reativa esse romance divino que nós temos. Foi interceptado por alguma coisa. E eu não sei o que interceptou o romance divino com você. Se foi família, se foi trabalho, se foi amigos, se foi decepção, se foi frustração, se foi pecado, eu não sei o que interceptou o romance divino. Mas o que interceptou o romance divino? Nessa manhã eu quero dizer para você que o Senhor está aqui nesse lugar, para que você e Ele levante um altar de adoração nesse lugar, nessa manhã. Um altar de adoração onde Ele seja adorado. E altar fala de algumas coisas. Altar fala de serviço. Altar fala de entrega. Altar é feito de pedra, de pessoas. Talvez nós tenhamos que refazer relacionamentos. Temos que rever algumas coisas básicas que nós deixamos. E por isso o fogo já não arde no altar como devia arder. Porque o altar está quebrado. Então, como manter um romance divino se nós não conseguimos atrair a presença do Senhor até o altar? Porque o altar está quebrado. Não adianta colocar oferta alguma sobre o altar, porque ela não será aceita, porque o altar está desfeito. Então nessa manhã a gente tem a oportunidade de reconstruir o altar, de
buscar, trazer as pedras para o altar, preparar a oferta, colocar no altar e dizer: Senhor, agora manda fogo e mostra para esse povo que o Senhor é Deus em Israel. Manda fogo sobre nós, para que as pessoas saibam que o Senhor é o Deus da minha vida e que eu mantenho um romance divino com o Senhor e que eu conheço o coração do Senhor, eu conheço o Senhor, eu ando com o Senhor, eu ouço o Senhor, eu adoro o Senhor e o Senhor é o amado da minha alma. O livro de Cântico, o livro de Cantares de Salomão, é um livro que, para muitos censurados, porque lá o amado fala a sua amada e a amada fala ao seu amado acerca de um amor. Até de um amor físico, relacional. Mas o Senhor está falando à sua igreja. No livro de Cantares, você volta ao livro de Cantares, o livro de Cântico dos Cânticos, e você vai ver que o Senhor está falando com a sua igreja. Ele está chamando a sua amada para se despertar. Ele está chamando ela para acordar para o amor. Ele está chamando ela para viver novamente um romance com Ele. É isso que Ele está fazendo. E nessa manhã, o Senhor está nos chamando para reativar esse romance divino com Ele. Para reativar esse romance sagrado com Ele. Para que Ele volte a ser adorado. Para que Ele volte a ser proclamado entre as nações, para que Ele volte a ser bendito na nossa vida, na nossa casa e em tudo que fizermos. Adão e sua mulher fogem da presença do Senhor. Eles fogem porque eles quebram princípios. E nós estamos sempre fugindo porque nós quebramos princípios. A gente vive numa fuga porque a gente quebra princípios. Não é você, somos nós que quebramos princípios ao longo do tempo. E nós permitimos que algumas coisas interceptem esse romance sagrado ao longo do tempo. Ou interceptem o romance divino ao longo do tempo. Já não oramos como orávamos mais, porque não há prazer na nossa alma. Já não adoramos como adorávamos mais, porque não há prazer na nossa alma. Já não lemos a Bíblia como líamos no passado, porque não há prazer na nossa alma. Não buscamos examinar as Escrituras, então nós não conhecemos o amado da nossa alma. Então nós vamos nos distanciando no romance. Para ativarmos esse romance, é preciso que haja um desejo ardente no meu coração. Mas é preciso que eu regresse de novo à palavra. Eu quero poder. Eu quero dizer para você, eu não sou seu pastor, eu não vou te doutrinar, o seu pastor está ali, ele pode me repreender. Mas não vai vir poder para você sobre a sua vida se não houver palavra na sua vida. Não vai vir dom sobre você se não houver palavra na sua vida. A palavra tem que estar na sua vida. O Senhor diz assim: errais porque não conheceis, há uma ordem. As Escrituras e nem o poder de Deus. Não está escrito assim: olha, o poder de Deus depois das Escrituras. Não, primeiro as Escrituras, depois o poder de Deus. Porque tudo que fazemos precisa estar embasado pela palavra. E se você deseja ser cheio do Espírito Santo, você precisa voltar de novo lá para o jardim, sentar com a palavra de novo e dizer assim: fala comigo porque o teu servo ouve, eu quero ouvir tua voz. Fala comigo porque eu quero ouvir tua voz. Começa a ler a palavra, começa a marcar os textos, começa a ouvir aquilo que o Espírito te fala. E existe uma coisa que a gente chama de toque do Espírito. Talvez você já tenha lido a Bíblia por algumas vezes, mas há determinados momentos que você começa a ler a Bíblia de novo e parece que alguns textos saltam aos seus olhos. Você já leu várias vezes aquela passagem, aquele texto nunca saltou de lá para os seus olhos e para o seu coração. Isso se chama toque divino. Naquele momento Deus está te falando coisas preciosas. Para ouvir aquilo que Deus está te falando nessa hora. Para ouvir o toque divino, porque Deus quer falar com você em cima daquele texto que você já leu inúmeras vezes e que às vezes você conhece. Mas aquele é um toque divino, todo especial. Então anota.
anda com um papelzinho dentro da sua Bíblia, anda com uma caneta para você anotar algumas coisas que Deus te fala. Você vem para o culto de ensino bíblico, você vem para o culto de oração, ou você vem para o culto de uma ministração. Traz um papel, traz uma agenda, traz uma caneta. Seja cuidadoso, anote aquilo que o pastor está falando. Se possível, anota tudo, né? Porque hora mais, hora menos, você talvez tenha que pregar e você já tem uma mensagem pré-pronta, não é? Então, anota tudo, porque depois quando você for revisionar, você vai ver como Deus vai falar com você acerca daquilo que você ouviu. Seja cuidadoso com a palavra. Examine as escrituras, são elas que testificam do Senhor. Nosso romance divino passa pela palavra. O Senhor vinha todos os dias pela viração da tarde, e o que ele dava a Adão e a sua esposa era a palavra. Ele ministrava a palavra ao coração deles. A palavra precisava ser aventada ao coração deles, aos ouvidos deles, e o Senhor fazia isso. Então o romance divino passa pela palavra, pela leitura da palavra, pelo exame da palavra, pelo conhecimento da palavra. Mas para reativarmos o romance divino, é preciso que haja oração. Aprenda a orar a palavra. Às vezes as nossas orações são muito mecânicas. E nós temos o hábito de falar, e depois que a gente fala, a gente diz assim, amém. Já falei tudo, Deus já sabe o que eu preciso. E a gente não para ouvir o que Deus tem para falar conosco. É necessário que você leia a palavra, ore, mas aquiete o coração depois de ter orado por alguns minutos e deixa Deus falar com você. Eu tenho certeza que você vai sair daquele momento não apenas com porções de conhecimento da palavra, satisfeito por ter aberto o coração com um psicanalista, com um psicólogo, que é fantástico, mas você vai sair dali daquela manhã renovado pelo Espírito do Senhor. Isso é reativar o romance divino. Mas não se esqueça de uma coisa: o adore por tudo aquilo que ele é, não apenas por aquilo que ele faz. O que ele faz é consequência do que ele é, e ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o nosso Deus, e bem maior, diz o salmista, nós não temos, Tu és o arrimo da nossa sorte. Então, aprenda a ler a palavra, a orar, a ouvir e a adorar o Senhor. Adore o Senhor espontaneamente. Adore o Senhor espontaneamente. Diz o que está aí dentro. Expressa o que está aí dentro. Não cante canções por cantar, mas cante compreendendo que aquilo que você está cantando é para adorar e para atrair a presença do amado até você. A amada cantava para o amado. Ela compunha canções para o amado, para que o amado se deliciasse com as canções que ela compunha. Isso é adoração, e nós precisamos aprender como igreja a fazer isso. Nós precisamos, como servos, como filhos, para reativarmos o romance divino, nós precisamos entrar por esses caminhos. Um coração ardente, desejo pela palavra, oração, audição e adoração. E se você nessa manhã entende isso, eu quero convidar você a um tempo a estar de pé. Eu quero convidar você a dizer para o Senhor assim: Senhor, eu preciso reativar o meu romance divino. Será um tempo que eu tenho perdido o romance divino. Eu tenho cantado canções, eu tenho orado, mas não é a mesma coisa. Já não sinto tanta alegria no meu coração e prazer como eu sentia no princípio. E hoje eu tenho feito muito mais mecanicamente algumas coisas do que, na verdade, como uma amada, como uma noiva amada pelo Senhor. E eu quero me tornar uma noiva amada pelo Senhor. Eu quero que essa paixão volte de novo para o meu coração.
Eu quero que essa paixão venha arder de novo no meu coração. Adão e Eva estavam no jardim. E de repente o Senhor volta e diz assim: cadê vocês? E Adão diz assim: Senhor, eu fiquei com medo. Eu quebrei princípios. Eu errei, eu falhei. Eu ouvi meu coração, eu fui ouvir minha mulher. Eu fui ouvir algumas coisas, eu dei vazão a algumas situações. Eu permiti que algumas outras situações emocionais ou situações diversas tomassem o meu coração e eu fiquei com medo e me escondi. Mas o Senhor não o deixou naquele lugar. O Senhor levanta um altar e diz assim: eu estou te procurando, eu sou o amado da sua alma. Eu estou te procurando de novo para um romance sagrado, para que o nosso romance divino continue. E através das páginas do Antigo Testamento, Deus vai sempre procurando um motivo para renovar o romance divino com os homens. E Ele vai ao ápice da cruz para que o romance divino seja reativado. Ele vai até aquele lugar para que o romance divino fosse reativado. Então, foi nos dado uma chave para o romance divino. E a chave nos fora dada em Cristo Jesus, naquela cruz, para que o romance divino fosse reativado novamente. Eu não sei a condição do seu coração, eu sei do meu. Eu sei que eu preciso manter um romance divino com o Senhor, onde eu volte a ter prazer por estar com Ele todo dia. Não apenas ou meramente religiosamente, mas que isso seja prazeroso para a minha alma. Isso precisa ser prazeroso para a igreja do Senhor. Ter um romance divino. Ter um romance sagrado. E eu quero dizer para você, os meninos vão cantar. Quero dizer para você que Deus não desistiu de reativar, de reacender, de reanimar, de reavivar o romance divino com você. E Ele está aqui nessa manhã, te trouxe nessa manhã a esse lugar, não porque celebram 14 anos, mas porque Ele tem um romance divino com você. E Ele quer reavivar o romance divino, o relacionamento divino com você. Há muito tempo você se perdeu na caminhada do jardim, se escondeu. Ainda que Ele viesse te procurar, você estava escondido. Mas hoje o Senhor vem a esse lugar para te encontrar novamente. Ainda que você faça como Gideão, se esconde lá no lagar, malhando o trigo, os olhos do Senhor estão sobre você. Não adianta você malhar o trigo no lugar errado, porque ainda assim lá o Senhor vai te encontrar para um romance divino. E eu quero convidar você nessa manhã ao cantar. Se você fecha seus olhos para se desligar de alguém que está do seu lado, diz assim: eu quero reativar, reavivar, reanimar. Senhor, reanima, reaviva, reacende a chama do romance divino em mim novamente. Eu quero me voltar a relacionar-se com o Senhor, como eu me relacionava ontem com o Senhor. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que eu senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu. Me rendo eu. Me rendo eu. Me rendo a ti. Eu me rendo eu. Me rendo eu. Me rendo a ti. Toque em mim de novo. Enche de mim de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença.
lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que eu senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Toquei-me de novo, deixe-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toquei-me de novo, deixe-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toquei-me de novo, deixe-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Sabe, queridos, existem duas maneiras de Deus reencontrar o homem. Uma delas é pela dor e outras é pelo amor. E às vezes Deus permite flechas agudas que causarão dores para que a gente regresse ao romance sagrado, ao romance divino. Por outras, Ele permite que nós sejamos achados em amor, quando nós compreendemos que precisamos regressar a Ele de novo. Não espere que uma flecha aguda encontre o seu coração, mas entenda que o amor te resgata de novo para trazer a esse romance divino. Que você tome a decisão, por um amor, de regressar ao Senhor de novo para um romance sagrado. Quando você pega vários personagens do Antigo Testamento, você vai ver que Deus mantinha um relacionamento divino, sagrado, com vários deles. E Deus não perde de vista os seus amados. Só uma lembrançazinha. Sansão nasce com o pequeno sol. Sol que despontava sobre a nação com um propósito. Mas Sansão intercepta o romance divino por causa da vaidade e do orgulho. Deus permite que flechas agudas tome o coração de Sansão. Ele vai parar na mão dos filisteus como escravo. E lá naquele lugar, ele reacende de novo o romance divino. Quando ele diz para Deus assim: Senhor, ainda que eu esteja debaixo de duras pressões, mas me dá uma nova chance para reativar o romance divino novamente. Deus quer reativar o romance divino com você, querido. Há vários outros personagens que eu poderia citar, recitar nessa manhã, que reativaram o romance divino. Alguns vieram pela dor, outros vieram pelo amor. Então regresse pelo amor. E Deus continua a chamar você como chamava Israel, a ponto de levantar um profeta e mandá-lo casar com uma prostituta, desfilar com ela, um moço jovem, bonito. Mas Deus queria regressar, trazer de volta o romance divino com o seu povo. E Deus está fazendo isso conosco, com você, comigo, com a sua igreja, para que o romance divino seja reativado novamente. E eu queria, com a permissão do pastor, nessa manhã, dizer você, levante a sua voz ao Senhor. Comece a proclamar o Senhor nessa manhã.
Comece a glorificar o Senhor essa manhã. Deixa sair do seu coração expressões de adoração ao Senhor essa manhã. Quando os meninos cantam uma nova canção, deixa sair dos seus lábios, do seu coração, expressões de adoração ao seu amado nessa manhã. E diz: Senhor, reaviva, reativa, reanima, refaz, Senhor. Eu preciso de refazer o romance divino com o Senhor nessa manhã. E eu quero sair daqui nessa manhã com o coração jubiloso. Quero sair como um bezerro pulando na estrebaria, cheio de alegria, de graça daqui nessa manhã. Pois o meu romance divino com o Senhor tem sido reestabelecido e será reestabelecido. Aleluia. Eu não me vejo sem tua presença. Toquei-me de novo, deixe-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toquei-me de novo, deixe-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toquei-me de novo, deixe-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Me rendo eu, me rendo a ti. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Aleluia. Aleluia. Oh! Aleluia. Oh! Aleluia. Oh! Aleluia. Aleluia. Oh! Bendito seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, santo, 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 santo. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus amado da nossa alma. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Oh, bendito seja o Senhor. Aleluia. 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 Aleluia, queridos. Deus tem um romance sagrado, um romance divino com você. Não perde esse romance divino. Não deixe esse romance divino se esfriar. Porque a tendência, quando o romance se esfria, é nós distanciarmos da pessoa. Mas quando mantemos o romance bem aceso, o que queremos estar é perto e junto daquela pessoa. Que você possa manter um romance divino com o Senhor, sabendo que Ele quer manter um romance divino com você. Deus te abençoe, querido. Eu trouxe umas revistas para dar para alguns de vocês. Está lá dentro do carro, né? Então, enquanto o pastor Vinícius fala aqui, eu vou buscar ali. Eu quero dar umas revistas para vocês, uns CDzinhos assim de umas canções. Não sou eu que canto, não. Tá? Aleluia. Vou trazer, espero que dê. Eu vou dar uma para família. Aquelas revistinhas de família. Permita-me, vou doar uma. Tá?
E eu vou no carro buscar ali, tá bom? Deus te abençoe, tá? Obrigado, pastor. Gonçalo. Toque em mim de novo. Olha aí, ó. Sem tua presença, toque-me de novo, enche-me de novo, eu não me vejo. Sem tua presença, eu me rendo, Mais uma vez. eu me rendo, me rendo, me rendo a ti. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu sentar um momento, queridos. Irmãos, que palavra abençoada. Reative, renove, comando. Amém? Nós queremos falar de nós. Pastor Cláudio. Mas aí, Rodrigo. Para Deus. Pela família. Galã. Darcy. Tango. Acabar com a sua mão. Por meu Deus. Eu abençoo a vida galã. Eu abençoo a vida do pastor Salmão. Eu abençoo a vida do pastor Darcy. Como igreja, nós liberamos uma palavra pura, bênção sobre a vida desses irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai, as consolações, o amor de Cristo Jesus